Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos abordar um tema extremamente importante e muito relevante na carreira de todo profissional de saúde, o câncer de próstata. Por que esse tipo de câncer é tão importante? Porque ele é o segundo tipo de câncer mais incidente em homens no Brasil, certo? E ele é caracterizado também por uma alta taxa de mortalidade, principalmente porque um dos meios de triagem desse câncer é o exame do toque retal. E ainda há todo um estigma muito forte, principalmente nas regiões norte e nordeste, com relação à realização desse exame, certo? Bem, vamos abordar de início os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? A idade, ou seja, quanto mais velho for o paciente, pior para ele, certo? A origem étnica, ou seja, os negros eles têm uma maior predisposição geneticamente falando. O histórico familiar, quando eu tenho um pai ou irmãos que já tiveram câncer de próstata, e a obesidade. A história natural da doença. Bem, basicamente essa é uma doença que sua disseminação ocorre pelo meio linfático. Então, primeiro ela vai acometer os gânglios obturadores e os ilíacos. Posteriormente, ela vai se utilizar da via hematogênica até chegar ao meu esqueleto axial. Então, alguns pacientes nós iremos observar mais à frente que eles têm um acometimento do esqueleto. Então, esses pacientes irão apresentar uma dor muito intensa. Com relação à patologia, o adenocarcinoma de próstata é o mais comum e, portanto, é o que mais vai interessar a gente. Existem outros tipos, como o sarcoma, o carcinoma epidermoide e os de células transicionais também, que são menos comuns e esses geralmente eles cursam com um nível de PSA normal. Bem, aqui nós temos uma escala, a famosa escala de Gleason. Basicamente, ela é uma escala que vai de 1 até 5 e quanto mais indiferenciado o meu tumor, maior será esse número, certo? Ou seja, normalmente o que acontece? Quanto maior o número, pior é o meu prognóstico, certo? O que acontece com a escala de Gleason? Um importante detalhe que aqui eu vou citar. Porque nela nós iremos observar dois números, ou seja, escala de Gleason 1 mais 2, 1 mais 3, seja, é um somatório de dois números, certo? O primeiro número ele vai corresponder ao tipo de câncer mais comum naquela amostra que foi mandado para o exame histopatológico, certo? E o segundo número, o segundo tipo mais comum naquela amostra que foi enviada também para o patologista. Ou seja, quando eu tenho um Gleason 4 mais 3, ele é diferente de um Gleason 3 mais 4. Por quê? Lembra que anteriormente eu estava dizendo que quanto mais indiferenciado, maior é o número, e quanto maior o número, pior é o prognóstico? Ou seja, no indivíduo que tem o Gleason 4 mais 3, ele teria mais tipo 4 do que tipo 3. Isso vai diferir ele do indivíduo que tem um Gleason 3 mais 4, que ele nesse caso teria mais tipo 3 e menos tipo 4, certo? Ou seja, o indivíduo 4 mais 3 ele é pior do que o indivíduo 3 mais 4, certo? Dando continuidade aqui, nós temos outra escala, que é a classificação ISUP. Bem, basicamente ela vai ser dividida em grupos, certo? O meu grupo 1 vai corresponder a pacientes que têm um Gleason menor ou igual a 6. O grupo 2 corresponde a um Gleason 3 mais 4. Grupo 3 corresponde a um Gleason 4 mais 3, grupo 4 a um Gleason 8 e grupo 5 um Gleason 9 ou então um Gleason 10, certo? Com relação aos sintomas, vocês vão observar aqui que os sintomas do câncer de próstata eles são muito parecidos com os sintomas da hiperplasia prostática benigna, certo?
Então você vai observar, o paciente vai reclamar do jato fraco, ele vai ter hesitância, gotejamento, intermitência, certo? Quando o meu paciente apresentar dor óssea e até mesmo fratura, nesse caso, vai denotar uma possível metástase. Normalmente esse paciente com dor óssea e fratura, ele não vai chegar andando, ele vai chegar muitas vezes numa cadeira de roda, se queixando de muita dor, certo? Então isso é um sinal de um prognóstico ruim. Esse paciente que chega com uma dor muito intensa, óssea. Insuficiência renal também pode ser um dos sintomas ocasionado por hidronefrose, certo? Devido ao quê? Devido à obstrução uretral. E podemos ter também o bexigoma, certo? Com relação ao rastreamento. No rastreamento, basicamente, nós iremos ter dois tipos de exames. O toque retal e o PSA, certo? Nós fazemos o rastreamento quando? Quando o homem tem mais de 50 anos ou quando ele tem mais de 45 com fator de risco. Quais são os fatores de riscos para esses pacientes? O histórico familiar, no caso de parente de primeiro grau, como o pai ou os irmãos, o fator étnico, ou seja, pacientes da etnia negra e pacientes obesos também, certo? O toque retal. Basicamente, se o paciente apresentar um nódulo ou apresentar uma consistência endurecida durante o toque retal, nós iremos encaminhar esse paciente para a biópsia. Com relação ao PSA, basicamente nós iremos observar os seus níveis. Se o meu PSA ele for maior ou igual a 10, eu encaminho esse paciente direto para a biópsia. Se meu PSA for de 2,5 até 10, isso é uma janela duvidosa. Então eu não tenho como analisar tão especificamente. E já já eu volto nesse PSA de 2,5 até 10, que é duvidoso, para especificar melhor ele, certo? E se o meu PSA for menor do que 2,5, esse paciente tem um baixo risco de câncer. Então eu não vou encaminhar ele para nada, certo? Bem, vamos lá. Com relação ao PSA duvidoso, que é desse paciente que tem de 2,5 até 10 de nível de PSA, o que é que eu vou fazer? Eu posso pedir a relação TSA, PSA livre pelo PSA total, certo? Se essa relação for maior do que 25%, esse paciente tem um baixo risco de câncer de próstata. Se essa relação for menor que 10%, esse paciente tem um alto risco, então, consequentemente, eu encaminho ele direto para a biópsia. Outro exame, nesse caso de PSA, nessa escala de 2,5 a 10, que é duvidoso, é a velocidade de aumento anual, certo? Então, o que é que eu observo? Se essa velocidade de aumento anual ela for maior que 0,75, eu encaminho meu paciente para a biópsia. Outro exame é a densidade. Basicamente, a densidade ela tem que ser de até 15% do peso da próstata, certo? Então, se ela for maior que 15% do peso da próstata, eu tenho que mandar esse paciente para a biópsia. O que é muito importante salientar, alguns fatores que aumentam o PSA são o que? A ejaculação, cistoscopia, ciclismo, paciente que cavalga, certo? Dando continuidade. Basicamente, a biópsia. A biópsia, ela vai retirar 12 fragmentos, certo? São 2 fragmentos de cada parte. Ou seja, do ápice eu tiro 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. O terço médio, 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. E da base, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo, certo? Assim, eu tenho 12 fragmentos nessa minha biópsia. A maioria dos tumores é encontrada na zona periférica. E quais são as complicações da biópsia? Basicamente, eu posso ter hematospermia, hematúria, epididimite, prostatite,
sepse. No caso de sepse, o que é que eu vou fazer para prevenir? Antibiótico profilático, certo? E em quais ocasiões eu repito a minha biópsia? Basicamente, se o meu PSA for crescente ou se ele for elevado, certo? Se eu tiver um paciente com ASAP, o que é o ASAP? O ASAP é a proliferação típica de pequenos ácidos. Então, nesse tipo de paciente, eu posso repetir a biópsia, ou se eu achar que eu vou expoliar esse paciente, eu posso mandar ele para a imunohistoquímica. Correto? Bem, eu repito também a biópsia quando eu tenho um paciente com toque suspeito ou quando eu tenho o paciente com PIN, que é uma neoplasia intraepitelial de alto grau da próstata, certo? Nesse caso, eu vou repetir a minha biópsia, não tem como eu fazer imunohistoquímica, certo? Porque não, no caso de neoplasia intraepitelial de alto grau da próstata, a imunohistoquímica não vai ajudar a esclarecer. Com relação ao estadiamento clínico, o estadiamento clínico vai ser quem vai guiar o meu tratamento. Basicamente, eu vou utilizar toque retal, PSA, informações que vieram na biópsia, ressonância magnética. Nesse caso, a ressonância magnética ela vai analisar o T e o N do estadiamento do tumor, certo? No caso, o T seria relacionado ao tumor e o N relacionado aos linfonodos. A cintilografia óssea ela vai analisar o M, que seria o que? As metástases. E o PET-TC, ele é o exame mais sensível e o mais específico, porém também é o mais caro. Então dificilmente nós teremos acesso a esse exame tão específico e tão caro na rede de saúde pública, no caso pelo SUS. Com relação à classificação do grupo de risco. Bem, a doença pode ser localizada e quando ela for localizada, eu utilizo os critérios de D'Amico. Nos critérios de D'Amico, eu posso ter baixo risco. Nesse caso, baixo risco serão pacientes que têm o PSA menor que 10 e uma escala de Gleason menor que 7 e um T1 até T2A, certo? Esse meu paciente, pela escala de D'Amico, ele vai ser médio risco quando eu tiver um PSA de 10 a 20 ou uma escala de Gleason 7 ou um T2B, certo? E esse meu paciente, também pela escala de D'Amico, ele será de alto risco quando eu tiver um PSA maior que 20, uma escala de Gleason maior que 7 e um T2C ou maior que isso, certo? Quando a doença for localmente avançada, eu vou classificar como de alto risco, certo? Bem, com relação ao tratamento. No tratamento, na doença localizada, eu observo, volto de novo para os critérios de D'Amico e observo. Se a doença for de baixo risco, eu posso tratar com prostatectomia radical, radioterapia externa, braquiterapia, crioterapia, HIFU. Essas são algumas das opções, certo? No caso da doença de médio risco, segundo os critérios de D'Amico, eu já irei prosseguir com um tratamento um pouco mais agressivo, como uma prostatectomia radical associada a uma linfadenectomia estendida, ou eu posso fazer uma radioterapia externa associada à hormonioterapia, ou eu posso fazer uma crioterapia, certo? Com relação aos pacientes que têm alto risco pelos critérios de D'Amico, eu irei fazer outros dois tratamentos que são ainda mais agressivos. Então esses são a prostatectomia radical associada a uma linfadenectomia estendida
ou eu posso fazer uma radioterapia associada a uma hormonioterapia. Bem, e o que acontece? Quando eu tenho uma doença localmente avançada, que no caso não seria aqui, porque aqui é uma doença localizada. No caso de uma doença localmente avançada, eu vou fazer a mesma conduta de um paciente classificado pela escala de D'Amico como alto risco, certo? Bem, com relação às complicações. Bem, nós temos na prostatectomia radical impotência sexual e incontinência, certo? Já na radioterapia, eu posso ter fadiga, disfunções, e nessas disfunções estarão disfunção urinária, sexual e intestinal. Posso ter o aumento do risco de doenças malignas secundárias, certo? E são algumas das complicações da radioterapia e da prostatectomia radical. Bem, com relação à recidiva bioquímica, basicamente, quando é que eu posso ter a recidiva bioquímica? A gente pode ter após a prostatectomia radical, e nesse caso eu vou diagnosticar essa recidiva bioquímica através do PSA. Então, se eu tenho um PSA maior do que 0,2 ou então 3 elevações consecutivas do meu PSA, indica que esse paciente teve recidiva bioquímica, certo? Mesmo após a prostatectomia radical. Então, qual será o meu tratamento? A radioterapia, certo? Ou o paciente pode ter uma recidiva bioquímica após a radioterapia, certo? Nesse caso aqui, quando um paciente não foi possível realizar a prostatectomia radical. Então, nesse paciente aqui que ele realizou a radioterapia, como é que eu vou diagnosticar se ele teve a recidiva bioquímica? Basicamente, eu vou olhar o PSA nadir. O que é o meu PSA nadir? Basicamente, o PSA nadir ele será o valor menor do PSA logo após a radioterapia. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menor nível do PSA, que eu chamo de PSA nadir, e somo com 2. Ou se o paciente tiver 3 elevações consecutivas, certo? Nesse caso, se o paciente for tiver o P maior do que o PSA nadir mais 2, ou o nível de PSA com 3 elevações consecutivas, eu vou ter certeza que ele teve uma recidiva bioquímica mesmo após a radioterapia. E nesse caso, o que é que eu irei fazer? A prostatectomia de resgate, certo? Com relação às doenças metastáticas, nesse caso é quando o paciente já está com metástase. Qual vai ser o tratamento? Hormonioterapia. Por que hormonioterapia? Porque o meu objetivo é inibir a ação dos androgênios e suprir a secreção dos andrógenos testiculares, certo? Basicamente, quando o paciente está com doença metastática, eu não vou promover uma prostatectomia radical. Por quê? Porque esse paciente está com metástase em vários lugares do organismo. Bem, tem 2 métodos que eu posso fazer isso. Tem um método cirúrgico, que eu posso tratar esse paciente, e eu posso tratar de método através do método clínico, certo? Como eu irei proceder no caso do tratamento cirúrgico? Eu irei fazer uma orquiectomia bilateral, certo? E como eu irei prosseguir no tratamento clínico? Uma castração química desse paciente, certo? Com relação ao método cirúrgico, que seria a orquiectomia bilateral, então eu irei remover os 2 testículos desse paciente, certo? E com relação à castração química, basicamente nós iremos conseguir castrar esse paciente quimicamente através de alguns tipos de medicações. Entre eles está os análogos do LHRH. Só que tem um problema chamado flare-up, que basicamente
assim que o paciente começa a fazer a ingesta dessa medicação, que seria os análogos do LH-RH, o paciente começa a piorar os sintomas. Por quê? Porque inicialmente temos um aumento do nível de LH-FSH e, consequentemente, da testosterona. Então o paciente vai piorar dos sintomas. E o que é que eu faço para inibir isso? Eu uso a bicalutamida, certo? E um exemplo de análogo do LH-RH é a gozerelina. Bem, outro tipo de medicação que nós podemos usar são os antagonistas do LH-RH. Só que tem um problema, eles causam ginecomastia. E como é que eu resolvo essa ginecomastia? Antes do paciente começar a fazer ingesta da medicação, que seria dos antagonistas do LH-RH, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer radioterapia prévia na mama do meu paciente. Então, assim eu evito o efeito colateral dos antagonistas do LH-RH, que seria a ginecomastia, certo? E no caso de um paciente com um tipo de câncer resistente à castração, como é que eu vou descobrir se ele foi resistente à castração ou não? Então, basicamente, eu irei analisar o nível do PSA. Se esse paciente tiver um PSA maior que 2 ou uma testosterona menor que 50, se ele também tiver uma progressão radiológica, então isso vai me certificar que esse paciente é resistente à castração, certo? Castração essa que eu poderia ter realizado de forma cirúrgica ou de forma clínica, com medicações, certo? Então, qual seria o meu tratamento nesse caso desse paciente resistente à castração? Basicamente, acetato de abiraterona associado a corticoide. Por que associado ao corticoide? Porque o corticoide ele vai ajudar a reduzir os efeitos colaterais do acetato de abiraterona, certo? E quais seriam esses efeitos colaterais? Principalmente hipertensão arterial sistêmica e hipopotassemia. Outra medicação que nós podemos fazer é a enzalutamida. Ela tem maior afinidade pelo receptor, certo? E podemos utilizar quimioterápicos como a docetaxel ou o rádio 223. Basicamente o rádio 223 nós utilizamos principalmente em pacientes que têm metástase óssea. Por quê? Porque ele tem alta afinidade pelo osso. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter ajudado. Boa sorte.